Cante. Não há mal que me possa vencer. Com toda a força do seu coração, cante. Não há mal. Mais uma vez, bem forte. Não há. Não há mal que me possa vencer. Quero ouvir sua voz, bem forte. Não há. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Você, pois tudo. Coloque a mão no seu coração e diga diante de Deus, na sua presença: nem os meus problemas, nem os meus pecados poderão superar o amor de Deus na minha vida. Cante isso. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Canta forte. Nem meus problemas poderão. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Você, Deus é maior. Deus é maior. Quis cantar isso para nos motivar nesta pregação, porque nós vamos falar sobre a vida de oração como sustento e como escudo nesta caminhada em meio às nossas tribulações e aflições da nossa vida. Se não há uma intimidade com Deus, se nós não cultivarmos diariamente, incessantemente, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, pode ser a menor tribulação e ela vai nos derrubar. Mas, se pelo contrário, nós cavamos e cultivamos com Deus uma relação de intimidade, de proximidade, um relacionamento de amor, podem vir as tribulações que for, nós vamos enfrentá-las, porque grande é o nosso Deus, porque poderoso é o nosso Deus, e nós podemos nos apoiar nele. A nossa força está nele. Nós somos fortes nas tribulações, porque temos do nosso lado o forte por excelência, Jesus Cristo nosso Senhor. Que bom poder estar numa pregação e ser sustentado justamente pela oração dos irmãos que estão aqui embaixo de onde eu estou, na capela, intercedendo por este acampamento, rezando por vocês. E eu passei antes de vir para cá, lá na capela, e eles rezaram por mim. Irmãos que estão rezando lá no fundo da comunidade Canção Nova, que estão também sustentando essa pregação na oração. E a nossa vida precisa ser assim, meus irmãos. Eu falava ontem na homilia da Santa Missa que existem tribulações na nossa vida que são próprias da caminhada de cristãos. Não há como você se livrar e estar fora de algumas tribulações que estão ligadas ao seu ser cristão, ao seu ser católico, ao seu seguimento de Cristo. O Padre Reginaldo Manzotti nos lembrava nesta manhã de forma maravilhosa o mistério da cruz de Cristo, onde Deus também
não livrou o seu próprio Filho destes sofrimentos? O próprio Cristo teve que experimentar na sua carne a condição de fazer a vontade do Pai até o fim. E fazer a vontade do Pai custa muito. Por isso a necessidade de uma vida mergulhada na intimidade com o Pai. Por isso a necessidade de uma vida de oração para nos manter de pé, para permanecermos no Senhor em meio às tribulações. Pegue comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Onde Jesus está aqui fazendo uma série de exortações, de advertências sobre a vida de oração. Vocês sabem muito bem, como católicos, que neste período quaresmal, a igreja nos convida a um tempo de muita oração. 3 elementos desta caminhada quaresmal: o jejum, a esmola e a oração. E a oração, a igreja reconhece que é este espaço, este lugar onde nós, em comunhão com o Pai, podemos fazer a sua vontade. Porque você sabe que você está caminhando com Jesus para Jerusalém. E o que Jesus vai encontrar em Jerusalém? Não ouvi. Não escutei, gente. Ah, a cruz. Achei que ele ia encontrar ar-condicionado, né? Alguém para abaná-lo. Jesus está caminhando para uma configuração plena à vontade do Pai, caminha para Jerusalém. E o que lhe espera é o sacrifício da cruz. E aí, nesta palavra de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ouvir algumas advertências de Jesus sobre como deve ser a nossa vida de oração, como que o católico deve rezar, como que o cristão deve se relacionar com Deus a partir de uma vida de oração. Acompanhe Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Jesus diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Palavra da salvação. Jesus, a partir dessa palavra, meus irmãos, está nos ensinando um caminho de vida de oração. Aparentemente, poderíamos pensar, mas Jesus então está criticando nós fazermos orações espontâneas, nós levantarmos os nossos braços num lugar como esse, aberto. Claro que não, aqui não é a intenção de Jesus. Ele está chamando a nossa atenção para o cultivo da intimidade. Se você, da maneira que você reza, lhe leva a ter uma intimidade com o Pai, graças a Deus que você reza assim, que você se expressa com o seu corpo, que você se expressa com a sua voz, que você pode usar dos gestos para lhe aproximar de Deus. Mas a centralidade desta mensagem é a intimidade com o Pai. E justamente isso que eu quero tratar com vocês, para que a oração seja verdadeiramente um escudo nos momentos de dificuldade, seja para nós um sustento nos momentos difíceis da nossa vida, que nós enfrentamos diariamente. Ou vocês aqui não enfrentam dificuldades diárias? Quem chegou aqui hoje, levante a mão. Abaixe a mão. Porque eu perguntei ontem. Agora, quem tem dificuldade na sua vida, tribulação, levante a mão, por favor. Que beleza. Todos nós. Todos nós temos dificuldade. Mas Jesus, a partir dessa palavra, está nos chamando a cultivar
uma vida interior. Vida interior, vida de intimidade. Vocês estão acompanhando recentemente nos noticiários o que aconteceu com os nossos irmãos japoneses, não acompanharam? Estão acompanhando que aquele fato, aquela catástrofe ainda está ocasionando para aquele povo. Debaixo, meus irmãos, dos pés daqueles japoneses, o encontro daquelas placas tectônicas que provocou aquele terremoto e, consequentemente, uma tsunami. Agora, o que mais me impressionou não foi esse desastre, não foi a força que a água levou aquelas casas, não foi o número de pessoas que deram a vida, que perderam a vida naquela situação, mas o que mais me impressionou, assistindo todos esses dias, a realidade que aconteceu no Japão, foi nos momentos que alguns repórteres entrevistavam os japoneses e eles estavam ali com lágrimas nos olhos, porque não são de ferro, mas estavam firmes e tinham um propósito interior de reconstruir a sua vida. Por baixo estava tudo abalado, mas aqui dentro estava firme. Na nossa vida também, nós podemos imitar este exemplo. Porque, é claro, eles não professam a mesma fé que nós em Jesus, mas têm a sua experiência com Deus. Existe a semente do verbo no coração daqueles japoneses. Embora não saibam, mas ali está a semente do verbo que faz com que aquele povo seja firme no meio das tribulações, seja um povo de oração, meus irmãos. Você vê na cara deles a serenidade e a tranquilidade, a paz interior que eles vivem os seus conflitos. Nós também podemos ter debaixo dos nossos pés hoje, talvez você tenha dentro da tua casa, uma baita de uma placa tectônica, de um problema que esteja levando você de um lado para o outro. Mas se o seu coração estiver firme em Deus, numa vida de intimidade com Ele, pode vir o que for, você não vai se abalar. Você não vai, porque você está firme na rocha que é Cristo. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção para uma vida de intimidade, cultivar uma vida interior. Porque nós temos a tendência no mundo de hoje de muito barulho, não é verdade? Nós estamos acostumados a muito barulho, a muita agitação, nós não paramos para meditar a palavra, nós não damos um tempo para Deus, para escutar a palavra de Deus, para escutar a voz de Deus. A gente quer música, a gente quer barulho, o agito do trabalho, mas Jesus está nos chamando a esta vida de intimidade, e vida interior é mais do que viver para Deus, mas é viver com Deus, é viver com Ele, o tempo todo viver na presença de Deus. Pegue comigo de volta o texto, no versículo 6 desta passagem de Mateus, Jesus diz: tu, porém, porque a concepção dos pagãos era uma vida frenética e multiplicar as palavras, desculpa aqui, numa verborreia, sem sentido, falando coisas sem sentido. Agora olha como Jesus nos ensina a rezar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Ai, tem pessoas aqui que nessa hora, né, falam assim: ai, que beleza, então agora não precisa ir na igreja mais, né? Eu tenho certeza que tem muitos homens em casa agora dizendo para a esposa: eu não falei para você? Olha lá o padre dizendo: só rezar aqui no meu quarto tá bom demais, não precisa ir na igreja. Para quê? É para entrar no quarto? Coitado, não é isso que Jesus quer dizer. Entra no teu quarto quer dizer cultive uma intimidade, cultive com o Senhor uma intimidade. Quarto aqui lembra intimidade. Ou você convida qualquer pessoa para entrar no seu quarto? Claro que não. Quarto é intimidade. Quarto é relacionamento. Então, Deus está nos chamando pela oração de cultivar com Ele um relacionamento de intimidade, de entrar para o seu quarto e rezar ao Pai que vê no escondido. O outro detalhe que o evangelista coloca aqui é o fechar a porta. O problema é que muitos de nós deixa a porta aberta. Vem aqui para a Canção Nova, vem passar um final de semana, mas traz, né, o saco cheio de problema, cheio de coisa, pensa no marido, pensa na filha, pensa não sei o quê. É um momento seu. É claro que nós vamos ter aqui momentos que você vai interceder, porque a intercessão é uma das modalidades de oração, mas é o seu momento de intimidade com Jesus.
Ele está nos dizendo: feche a porta do seu quarto, deixe os barulhos de fora, deixe as suas atividades. Quando você entrar para rezar, quando você for, por exemplo, numa santa missa, não leve os seus problemas para lá. Leve o teu coração, embora você vai pedir a Deus: Senhor, cuida dessa situação da minha vida, mas não perde essa intimidade, não perca esse relacionamento com Deus, porque é o seu momento, é o momento que você tem para estar com Ele. Fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está no escondido, e o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Deus que vê o escondido te dará a recompensa. Quando orardes, não useis de muitas palavras, não sejais como os pagãos, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Então agora eu não preciso pedir nada para Deus, Ele já sabe de tudo. Deus vai conhecer e a vontade de Deus vai se estabelecer na sua vida quando você unir a sua vontade com a vontade do Pai. Mas enquanto você buscar e quiser fazer na sua vida a sua vontade, Deus não vai conhecer o teu coração. Quando você se exercitar e cultivar uma intimidade com Ele através da prática de oração, e esta prática te levar a uma configuração total à vontade de Deus, você não vai precisar falar mais nada. Não é assim a mãe ou o pai com relação ao filho? Você bate o olho no filho e já não sabe o que ele está precisando, o problema que ele está enfrentando, só pela voz, né? Tem mãe que percebe até pela voz. Quando eu estou com muita tribulação, eu tenho até cuidado quando eu ligo para minha mãe, porque eu tenho que segurar a voz, senão ela já percebe no telefone. Quando o pai e a mãe batem o olho no filho, já sabe. Por quê? Existe intimidade, tem relacionamento íntimo, e você vai conquistar isso com Deus quando você cavar também o seu relacionamento íntimo com Deus. Porque enquanto você não for íntimo dele, aí a gente vai ter que espernear, a gente vai ter que brigar, e muitas vezes vai dizer: Senhor, por que o Senhor não me atende? Por que será que o Senhor não ouve a minha oração? O que eu estou fazendo que o Senhor não me escuta? O que mais eu tenho que fazer para o Senhor me escutar? Isso aí é crise de criança, né? Criança birrenta. Mas a gente vai vencer essa fase, a gente vai passar essa fase, e a palavra de Deus está nos convidando a esta maturidade interior, a uma vida de oração centrada nesta intimidade, neste relacionamento. Todos nós, meus irmãos, temos necessidade da oração. A oração não é só um fenômeno religioso, isso é do ser humano, é um dado antropológico. O ser humano tem necessidade de se relacionar com o transcendente. O ser humano tem necessidade de falar com Deus. É próprio do ser humano esta necessidade, e ela está em nós. Só que, como eu disse, a vida de oração precisa ser um diálogo, precisa ser um cultivo de um diálogo contínuo e incessante com Deus. Você sabe que diálogo lembra o quê? Dia e logos, duas pessoas que conversam, que trocam as suas experiências, que trocam as suas vidas. Então, diálogo com Deus, vida de oração, não pode se tornar um monólogo, que só eu falo e não escuto a Deus. Eu peço, mas no final da minha oração eu não digo: mas que seja feita a tua vontade. Porque, não é verdade? Muitos de nós somos assim, não é? A gente chega diante de Deus, não como um diálogo, mas como um monólogo. E a gente chora, a gente solta as nossas lamúrias, a gente faz as nossas reclamações. E cadê o momento de escutar Deus dizer: não é o tempo de você receber essa graça ainda, você não está pronto. Porque se eu te der ela hoje, talvez amanhã você possa virar as costas para mim e ir embora. Você ainda não está pronto, você não está amadurecido a tal ponto de receber hoje esta intervenção que eu possa fazer na tua vida. Cadê esse momento de escuta que nós nos descuidamos, meus irmãos? Temos que nos rever na nossa vida de oração, porque senão a nossa intimidade com Deus vai se tornar esse monólogo. Olha, Senhor, está aqui as tribulações, olha, eu vou te dar a lista aqui, com a minha filha você faz isso, essa situação do meu filho o Senhor resolve assim, olha, o meu marido está aprontando, então o Senhor dá jeito de libertar ele desse vício logo, porque ele tem que sair de uma vez, né? Traz de volta aquela situação aqui que eu perdi, e a gente coloca a nossa lista diante de Deus e não escuta o que Deus tem para nos dizer.
Você já parou para perceber que a mesma liberdade que Deus deu para você, dá para o seu marido, dá para a sua filha? Que Deus não tira a nossa liberdade? Eu sei que você reza, eu sei que você pede pelas tribulações de situações na família, mas você tem que entender que tem um fardo que você não pode carregar, que só aquela pessoa pode carregar. Tem um fardo que não é seu, que você colocou, não sei porquê, nas suas costas, achando que você tem que carregar o seu marido a duras penas. Você tem que rezar, você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, mas cada um carregue o seu fardo. Cada um preste conta da sua vida diante de Deus, porque senão você vai, quando o seu marido for embora de vez de casa, você vai desenvolver um sentimento de culpa tamanho e um sentimento de condenação interior, que isso vai te levar a uma depressão. Você tem que entender que você pode exortar, que você pode falar, que você deve rezar, mas a pessoa tem que dar a sua resposta, é pessoal. Diante de Deus você não vai chegar do ladinho do seu marido, ó, tá aqui, ó, a minha cruz. Não, você vai chegar pessoalmente diante de Deus. Se você trouxe até hoje esse fardo nas suas costas, que esta palavra jogue por terra esse fardo. Pare de achar que você é tábua de salvação para a tua família. O Salvador da tua casa se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva, não é você. Senão você não anda, senão você não caminha. Deixe a pessoa também dar a resposta dela para Deus. Cultive você a sua vida interior. Seu marido não quer ir à igreja com você, não. Pegue as suas trouxinhas, ó, e vaza, vai para a igreja. Cultive a sua intimidade com Deus. Faça jus ao que você prometeu lá no altar. A sua aliança primeira foi com Deus. Foi com Deus. E você tem que levá-la até o fim. Sem peso de consciência, com muito amor no coração, com muita misericórdia. Se o teu marido bater na tua porta e pedir para voltar, pedir o perdão, a reconciliação, com muita misericórdia, mas não venha passar a mão na cabeça não, porque Deus não fez assim conosco. Não venha passar a mão na cabeça, porque assim você não educa o seu marido para a fé. E eu estou falando de marido, pode ser que situação for. Nós precisamos crescer, meus irmãos, nesta vida de intimidade, nesse diálogo em que nós falamos com Deus e escutamos também a sua voz. A oração também se torna o intercâmbio de dons, porque Deus, Ele doa a quem se doa inteiramente a Ele. Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus, Ele é capaz de doar e conceder os seus dons àqueles que se doam inteiramente com o coração para Ele. Deus é capaz de nos sustentar. É uma troca de dons, porque se nós nos lançamos todos os dias nos braços do Pai, vocês acham que o Pai não vai nos pegar nos braços nos momentos de dor e dificuldade? Vocês acham que não? Que pai não faria isso com o filho? Faz, meus irmãos. E eu posso testemunhar para vocês que Deus fez isso também na minha vida, na vida da minha família. Com a graça de Deus, eu tenho um irmão já na vida eterna. Ele se chama Danilo. No ano de 1992, meu pai era açougueiro. Meus irmãos trabalhavam todos ali no açougue. E eu e meu irmão, eu tinha na época 11 anos, meu irmão tinha 15 anos, nós éramos os entregadores de carne. Tem uma prima da minha mãe aqui hoje, por providência, aqui na frente, Deus abençoe, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Meus pais eram açougueiros, e eu e o meu irmão, nós fazíamos as entregas de bicicleta de carne, né, pela grande metrópole de Rio Pomba, 20 mil habitantes, né, enorme a cidade. E aí, numa sexta-feira, eu tinha chegado da escola, peguei a bicicleta e fui fazer uma entrega. E aí, quando eu voltei, na esquina da minha casa, eu encontrei o meu irmão atropelado por um caminhão e já morto imediatamente. Ele tinha 15 anos, foi na rua de casa. Foi uma dor muito grande para minha família. Minha família nunca tinha passado por uma perda assim. E eu também, na minha vida, nós éramos muito próximos, pela proximidade até da idade. Nós tínhamos um relacionamento de irmãos e de amigos muito forte. Para mim também foi um momento de tribulação muito grande.
perder o meu irmão daquela forma. Porque a minha concepção naquela época de adolescente, eu tinha uma imagem de Deus que eu construí na minha cabeça, uma imagem do que eu tinha com meu pai. Eu imaginava Deus como meu pai, que chegava no final, às vezes da tarde, com 6 pães embrulhados no jornal para os 6 filhos, deixando ele e a minha mãe de comer para colocar o pão para os filhos comerem. Eu tinha uma imagem de Deus que quando chegava no final da tarde do trabalho, mesmo com a dificuldade dele, meio durão, sem afeto, chegava às vezes quando estava doente no quarto, punha a mão na minha cabeça, perguntava como que estava, era a forma dele amar. Era assim que eu concebia Deus, a partir da imagem que eu tinha do meu pai. Agora, naquela situação, eu vi, mas como é que Deus foi deixar acontecer isso? Como que Deus leva o meu irmão dessa forma tão cruel? Como que o Pai do céu permite uma situação dessa? E aí, aquela situação toda de raiva, de ressentimento, aquela situação de fechamento para Deus, me levou a uma prisão dentro de mim mesmo, me fechando para a graça de Deus. E aí, naquela ocasião, eu experimentei o cuidado de Deus, que eu falo com vocês através da oração. Caiu nas mãos da minha mãe um livrinho da grande promessa do Sagrado Coração de Jesus, com uma novena da grande promessa. E eu me lembro que todos os dias, eu, meu pai e a minha mãe, antes de deitarmos, porque nessa ocasião eu só conseguia dormir no meio dos dois, de tão forte que foi o choque, e aí nós sentávamos na cama para rezar aquela novena do Sagrado Coração de Jesus, pedindo ao coração de Jesus que consolasse o nosso coração. E Deus consolou. Deus foi misericordioso. Deus foi trabalhando dentro do meu coração, no coração do meu pai. Eu sei que até hoje, para eles que são pai e mãe, né, é uma realidade muito difícil de vencer. É uma marca que eles vão levar para a vida toda. Mas a ferida estava cicatrizada pelo poder e pela força da oração. Eu comecei a compreender, e essa experiência que desencadeou a morte do meu irmão me levou, meus queridos, a uma mágoa e um ódio muito profundo com o motorista daquele caminhão. Eu não perdoava aquele homem. Eu não tinha condições dentro de mim de dar o perdão para aquela pessoa. Eu não concebia como que o cara foi negligente naquela situação e acabou com a vida do meu irmão. Mas também foi numa experiência de oração, como vocês estão fazendo aqui neste final de semana, colocando a vida diante de Deus, num retiro de cura interior, promovido pela Renovação Carismática da minha cidade, que eu, no momento de oração, consegui também, dentro de mim, liberar esse perdão para aquele homem. Dar o perdão para aquele homem que tinha tirado, naquela situação, um grande tesouro da minha vida. Forças humanas eu tinha? Não. Só pela força da oração, só pela graça de Deus. Porque até a nossa vida de oração, ela é um dom de Deus. A força não está em nós. A força não está em você. Embora você se esforce, embora você realize práticas de oração, embora você cultive uma vida de oração, mas a força está em Deus. Porque a oração é um dom de Deus. A oração é um dom de Deus. E aí, eu deixei de culpar Deus pela perda do meu irmão, eu deixei de culpar Deus por aquela situação dura que a minha família enfrentou, e comecei a compreender que o amor tem que falar mais alto, que o perdão tem que falar mais alto. E hoje tenho certeza que meu irmão, na glória de Deus, é o meu grande intercessor pelo meu ministério, pela minha vida de padre. Louvado seja Deus por isso. Na nossa vida de oração, meus irmãos, nós precisamos, é claro, de alguns modelos. E a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nos apresentam alguns modelos de homens de oração que não tiveram todas as certezas, que não tiveram todas as clarezas a partir da iniciativa divina. Pegue comigo, por favor, lá em Gênesis, no capítulo 12. O primeiro testemunho do Antigo Testamento que eu queria trazer para vocês é Abraão, o pai na fé. Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 4. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra,
do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Abraão tinha já a posse da terra? Já, meus irmãos? Abraão já estava vendo tudo? Não. E no entanto obedeceu, porque ele ouviu a voz do Senhor. A oração para nós precisa ser uma escola da escuta da voz de Deus. Por que que muitas das vezes nós quebramos a cara? Porque escutamos outras vozes e não a voz de Deus. Nós procuramos soluções em outros lugares, nós procuramos escutar conselhos de pessoas, e aqui não estou dizendo pessoas de Deus que possam te colocar no caminho do Senhor, mas estou dizendo esses conselhos por aí furados, né? Você está com crise no casamento, aí ao invés de você colocar-se na presença de Deus, você vai lá na sua reunião de amigas lá, e vai começar a escutar muita besteira, e vai dizer, não, se ele te traiu, você tem que dar o troco. Você tem que justamente fazer a mesma coisa. Ou então, não, larga mesmo. É verdade, você está sofrendo, para quê? Vai embora, para de sofrer essa vida que você está levando. Não é essa voz que você tem que escutar. Você precisa escutar a voz de Deus. Porque Abraão não estava vendo nada ainda, meus irmãos. A única coisa que Deus falou para ele foi: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não estou mostrando ainda. Caminhar no meio das tribulações é viver uma vida de oração assim. Você não está vendo a situação resolvida ainda, você não está vendo nada, está tudo do mesmo jeito, mas Deus está dizendo: caminha, caminha, que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. E a resposta de Abraão foi: Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Abraão obedece e escuta a voz de Deus, não a partir do que ele vê, mas seguindo a voz do seu coração. Por isso a necessidade de intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não vai ouvir nunca. Porque se você está escutando que é para dar o mesmo troco, mas a voz de Deus está dizendo perdoa, só se você tiver muita comunhão e muita intimidade com Deus para dar o perdão, para voltar atrás. Porque senão você não perdoa, senão você não avança, senão você não caminha. É pela escuta e a partir da obediência do coração que Abraão vai e parte. Talvez você esteja na sua vida assim hoje. Olha, padre, tem um abismo, eu não consigo ver nada dessa situação. Eu estou vendo a minha filha se perdendo, eu estou vendo o meu filho perdido nas drogas, eu estou rezando, eu estou pedindo, mas está do mesmo jeito. A palavra de Deus para você hoje é só essa: sai da tua terra, pare de olhar para o seu próprio umbigo, saia do seu mundinho, venha para perto de mim. Deus está nos convidando à intimidade com Ele. Venha para perto do meu coração, esteja perto de mim, da minha palavra, para que você escute a minha voz e saiba conduzir a sua família, saiba conduzir as situações da tua vida. Há dias atrás, eu recebi uma ligação de uma mãe, num lugar aí do Brasil. Eu acompanhava a filha dessa mulher, e aí ela estava desesperada, porque a filha tinha recaído de novo nas drogas, a filha tinha se trancado no quarto durante 3 dias, se cortado toda, estava perdida, totalmente desencontrada, sem solução. E essa mãe no telefone, desesperada: padre, o que eu faço? O que eu vou fazer nessa situação? Me ajuda, pelo amor de Deus. Se eu fosse deixar me levar pelos sentimentos, eu ia começar a chorar junto com aquela mulher no telefone. Eu falei: desliga o teu telefone e eu vou rezar, eu vou escutar a voz de Deus, porque eu não posso dar nem a palavra do padre. Embora eu haja na pessoa de Cristo, mas eu tenho que escutar a voz do Pai, porque eu preciso te dar a resposta de Deus. Rezei, pude fazer os trâmites para que providenciasse uma casa de recuperação para ela, e aquela jovem aceitou o convite e foi. E hoje está em recuperação. Estou intercedendo por ela, rezando, pedindo a Deus que a conduza nesse tempo.
Talvez esse sofrimento bata na tua porta. Talvez essa angústia bata na tua porta. Se não é droga, talvez sua filha foi embora de casa para se juntar com alguém, para fazer uma burrada na vida. Talvez essa tribulação esteja hoje na tua porta. Mas eu insisto, não entre em desespero. Entre em oração. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Eu sei que as lágrimas virão porque dói, porque machuca. Você vê alguém que você ama à beira de cair num buraco, você não quer, porque você ama a pessoa, você tem um sentimento por ela. Eu sei que as lágrimas virão, mas não deixe as lágrimas se transformarem em desespero. Transforme as suas lágrimas em oração. Consulte a Deus, busque a Deus na sua palavra, crie um momento de intimidade com Ele, mas não desista, não se desespere, porque a sua filha vai precisar de você inteira. Já pensou se você fica desesperada, toda desconcertada, e a sua filha precisa de uma palavra de Deus? Como é que você vai ajudar a sua filha? Permaneça em Deus, fique em Deus. Agora, vamos perceber na palavra de Deus como que Jesus lidou com a oração. Do Antigo Testamento nós temos Abraão, que apesar de não estar vendo nada, dá um passo na fé, constrói um relacionamento de intimidade com Deus e parte para a terra, porque Deus sempre nos concede o melhor, e nós não podemos deixar que essas tribulações do tempo presente nos vençam. Nós temos que estar inteiros. Vocês acompanharam também esses dias o funeral do nosso querido José Alencar, não é? Que faleceu. Engraçado que nas entrevistas, sempre que um repórter abordava aquele homem, saindo do hospital sírio-libanês em São Paulo, depois de sessões de quimioterapia, lutando contra o câncer, a frase que esse homem dizia, quando perguntavam para ele, né? Como é que você está se sentindo? O que você está vivendo? Como que está? Ele dizia: eu estou como eu sempre estive, nas mãos de Deus. Vejam a resposta desse homem. Vejam a intimidade com Deus que levou esse homem na luta, 13 anos, contra o câncer, a dizer: eu estou como eu sempre estive, nas mãos de Deus. Precisa ser assim. Jesus estava constantemente nas mãos do Pai. Jesus estava constantemente em intimidade com o Pai. E olha só que bonito, pegue comigo agora o texto de Lucas. Desculpa estar fazendo você ir para um lado para o outro, mas é bom, tá? Para você ir na palavra de Deus, anote as passagens, se você em casa quiser retomar. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 49. Isso aqui está tudo ligado com a passagem base dessa pregação de Mateus, porque Jesus está nos ensinando a rezar. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 49. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Jesus responde para os seus pais que estão lhe procurando: por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é do meu Pai? Jesus, desde pequeno, desde os seus 12 anos de idade, começa a perceber, começa a compreender a dimensão da sua missão, da sua vida, da sua identidade. E começa a entender que a sua vida vai ser uma constante intimidade com o Pai. E aqui, que bonito, meus irmãos, porque Jesus inaugura para nós uma nova forma de relacionamento com Deus, um relacionamento filial. E a nossa oração precisa ser marcada por este relacionamento filial com Deus. Nós somos filhos, nós não somos escravos, nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus mostra para nós que o relacionamento de oração, quando você se coloca diante de Deus, você chama como Deus? Como que Jesus nos ensinou a rezar, chamando Deus de Pai? Então, se você está dizendo para o Pai: Pai, eu te apresento essa situação, você tem que acreditar que Deus vai lhe dar o melhor.
Talvez não vai ser na hora que você quer, eu repito, não vai ser no momento que você quer, do jeito que você quer, porque pai sabe educar o filho, ele sabe que tem hora que tem que dizer, não, agora não convém. Você não faz isso com seu filho? Você não educa o seu filho assim? Pior se você só dá sim para ele, né? Aí vai ser uma tragédia. Mas você educa o seu filho com não, dizendo para ele, não, você não está preparado para isso agora não, não dá. Eu lembro direitinho do meu pai, quando a gente morava na roça ainda, tinha uma televisãozinha velha, preto e branco, que a antena ficava lá no alto do pasto, né? Tinha que alguém rodar, a gente ficava gritando lá de baixo, para a direita, para a esquerda, para... aquela chieira, né? Hoje é tudo high definition, né? Tá tudo moderno. Mas morava na roça, uma televisãozinha velha. Chegava no domingo, tinha os noticiários, tinha programa, e aí tinha um programa num canal de televisão que tinha um homem que contava umas piadas muito indecentes. Você vai lembrar, não precisa nem falar, tá? Quando o apresentador do programa anunciava, vem aí fulano de tal, né? Meu pai ia lá na televisão, ó, desligava. Porque ele sabia que aquilo não prestava pra gente. Ele sabia que tinha que educar a gente naquela hora, desligando a televisão. Deus faz assim conosco. Tem hora que Ele tem que dar uma rochada na gente, senão a gente não aprende, senão a gente não cresce. E o padre falava isso aqui de manhã. Se a gente não enxergar a tribulação como amadurecimento, a gente vai ficar feito criança birrenta. A vida de oração tem que nos levar a esta relação de filiação. Jesus está inaugurando uma relação de filiação. Você vai pedir para o Pai, e Ele vai saber na hora certa te dar o que você está pedindo, do jeito certo, no momento certo. Calma, para de desespero, não adianta você se desesperar, Deus está no controle de tudo. O problema é que agora Ele tem que tirar o controle da sua mão, né? Porque você quer controlar tudo, você quer controlar as pessoas da sua casa, você quer controlar a sua vida, você quer controlar tudo. Não, entrega para Deus. Ele está no controle de tudo. Você crê nisso? Isso é que a oração produz em nós, meus irmãos. Uma vida de oração é capaz de produzir em nós esta certeza. Peraí, eu sou filho, eu não sou empregado, eu sou filho. Deus me ama como filho, e Jesus nos ensinou isso quando Ele diz, você não sabia que eu devo estar me ocupando das coisas do meu Pai? Ele está ensinando para nós a nos relacionar com Deus como Pai. E antes mesmo que a graça seja recebida, antes que aquilo que nós estamos pedindo seja feito, Ele está nos ensinando a gente dar um sim para aquele que dá o dom. Jesus está nos ensinando a nos agarrar, não na graça, entenda isso aqui pelo amor de Deus. Não fique agarrado, tem que ser a cura, tem que ser isso, tem que ser aquilo que eu estou pedindo. Não se agarra nisso não. Jesus, quando ora ao Pai, está nos ensinando a nos agarrar no dono da graça, aquele que é o doador do dom, porque se você se agarrar em Deus, a graça pode não vir agora, você pode até não ser curado, mas você não vai esmorecer, você vai passar pela tribulação segurando na mão de Deus. Então pare de colocar o objetivo lá na coisa, coloque o objetivo na pessoa. Jogue-se em Jesus, mergulhe a sua vida em Cristo, lance-se nele, lance-se nos braços do Pai. Veja que oportunidade que você tem em todas as santas missas, de você mergulhar a sua vida no Pai. Você já parou para pensar nisso? Toda missa, meus irmãos, a missa é a oração por excelência, porque o Padre está a todo momento dialogando com o Pai, você já percebeu? Tudo isso, ó Pai, nós vos apresentamos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Toda missa é um ato de louvor ao Pai, que se dá no Filho, na força do Espírito Santo. Toda missa é esse ato de entrega. O Padre está ensinando a você a entregar também para o Pai. Quando o Padre convoca, orai, irmãos e irmãs, né, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, o que você responde? É isso que você faz. Tem gente que responde assim, receba, ó Senhor, por tuas mãos. Não, receba, você está dizendo para o Padre assim, ó, Padre, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício.
O padre vai receber a tua oração e vai apresentar ela para o Pai. Ele está ensinando que você está na missa num relacionamento de intimidade com o Pai. E a primeira atitude sua para ir para a Santa Missa é para estar com o Pai. Se as graças virão, virão, porque o Filho estará presente. O Filho vai derramar o seu sangue, o sacrifício da nossa reconciliação vai acontecer, e aí virão curas, libertações, a salvação para nós, mas o objetivo primeiro não deve ser a cura e a libertação, isso é consequência. O objetivo, quando você vai para a Santa Missa, eu vou me encontrar com o Pai, em Jesus Cristo, na força e no poder do Espírito Santo. Aí a missa ganha significado. Aí nós não vamos rotulando até mesmo nossos amigos, irmãos padres, porque aquele padre celebra assim, né? Porque aquele padre é o padre da cura, porque aquele padre celebra a missa da libertação. Para de fazer isso, gente, vocês fazem um mal terrível na vida da nossa igreja, rotulando os padres. Toda missa ela é de cura e de libertação, porque olha quem é o Salvador. Ou você não acredita que Ele cura e liberta? Toda missa é. Acontece que a nossa fé é muito pequena, nós não acreditamos, então não rotula o padre. Não rotule, você está na Santa Missa para estar em intimidade com o Pai. Todas as missas têm essa graça para você. E que bom que a nossa igreja, em muitas paróquias, tem missa diária. Todo dia você pode participar da Eucaristia. Todos os dias você pode se aproximar do trono da graça de Deus e cultivar a missa como a oração mais completa para você vencer as suas tribulações. Você está passando por dificuldade, mas se você não buscar a Eucaristia, você não fica de pé. Se você não buscar Jesus na Eucaristia, você não permanece de pé. Então, reveja a tua vida, reveja o teu coração, faça um bom exame de consciência, volte-se para Deus, busque o Senhor na Eucaristia, a oração completa, e viva no meio das tribulações, firme na mão de Deus. Para terminar, um testemunho do Novo Testamento está em São Paulo. Pegue comigo Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. São Paulo, vocês sabem que no seu ministério padeceu fadigas, perseguições, naufrágios, açoites. Esse homem, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Esse homem pode testemunhar para nós que é possível, no meio das perseguições e tribulações, numa vida de intimidade com Deus, vencê-las, passar por elas, sem se desesperar, sem esmorecer. Veja o que Paulo nos fala. Não digo isso por estar passando necessidade, pois eu aprendi a me bastar em qualquer situação. Eu sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. Repita isso com bastante força. Tudo posso. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me dá força. Esta é a verdade que o apóstolo quer ensinar para nós. Tem tribulação? Tem sofrimento? Tem. Mas vamos cultivar na intimidade com Deus e dizer na penúria, na falta, na abundância, passando fome ou necessidade, em meio a tantas tribulações, tudo posso naquele que me dá força. Nós podemos em Jesus. Por isso, eu quis trazer para vocês hoje a necessidade de se criar com Deus um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal. Se você não criar esta intimidade com Deus através da oração, e aqui você precisa cavar tempo. Eu sei que você tem trabalho, você tem casa, tem família, tem filho para cuidar, tem a casa para varrer, você tem tudo. Mas você precisa ter Deus em primeiro lugar.
Se Deus estiver na centralidade, você vai conseguindo fazer todas as suas atividades. Tudo vai ser colocado no seu devido lugar, se Deus estiver no centro. Se Deus estiver no centro da tua vida, você vai proclamar como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me dá força. Seja o perdão, seja a morte, seja a enfermidade, seja a doença, seja a separação, seja a perseguição, seja a calúnia, seja o que for, tudo posso naquele que me dá força. Fique em pé. Por favor, vamos concluir esse momento de meditação da palavra, apoiados no que a palavra nos trouxe, apoiados no que Deus falou com cada um de nós. Eu convido você a levantar os seus braços. Se isso te ajuda a rezar, seja muito livre, tá? Se você pode levantar os seus braços, proclame agora com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me dá força. Solte sua voz e faça a sua oração. Diga: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Eu estou aqui diante de ti para fazer agora a minha oração, diante do que a palavra produziu no meu coração. Diante do que escutei hoje, nesta palavra, eu quero rezar a minha vida. Quero rezar com a minha verdade. Eu estou, Senhor, passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa necessidade, mas eu vim para a Canção Nova, para estreitar os meus laços contigo. Eu vim para a Canção Nova neste final de semana, para colocar no meu coração, definitivamente com letras de fogo, que Deus está comigo, que Jesus me acompanha neste sofrimento, que eu posso vencer essa tribulação, que eu posso passar por essa necessidade hoje, mas firme em Deus. E eu posso trazer essa graça para dentro da minha casa, para a vida da minha família. Solte sua voz e reze. Responda para Deus com a sua oração, naquilo que hoje está dentro do teu coração. Deixe cair por terra as suas incredulidades. Deixe cair por terra a sua preguiça para a oração, a preguiça de ir à Santa Missa, a preguiça de estar em oração, de rezar o Santo Texto, de estar em adoração. Deixe cair por terra o desânimo. Deixe cair por terra a tibieza. Deixe cair por terra esse sentimento de aridez que você traz consigo, dizendo que você não escuta a voz de Deus, você não consegue escutar mais Deus, e até se perguntou: onde está o Senhor que não me ouve? Deixe tudo isso cair por terra, e que fique somente a nossa confiança no Senhor, que fique somente a nossa esperança nele, a confiança de que Ele está agindo em nós, de que Ele está agindo na nossa vida, de que Ele está nos educando. Senhor, nós proclamamos que tudo podemos em Ti, Jesus. Nós proclamamos contigo hoje que não há nenhum mal que nos possa vencer, que não há nenhum mal que nos possa separar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor Jesus. Cante forte, expressando com a música a sua oração a Deus. Não, não há. Não, não há. Cante. Não, não há. Não há mal. Com toda a força do seu coração. Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Erga o seu braço: tudo posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Você canta: pois tudo naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração. Nem meus problemas, nem meu pecado poderão superar o amor de Deus. Cante com fé: nem meus problemas, nem o meu pecado poderão
Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Cante. Deus é Feche os seus olhos por um instante, com a mão no seu coração. Deixa que o Espírito agora coloque no teu coração esta verdade. Você tem que sair da canção nova com esta verdade no seu coração. Nenhum problema pode me separar do amor de Deus. Se eu estou em Deus, eu posso vencer, porque eu tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Se eu estou em Deus, eu vou confessar o meu pecado, porque Ele não pode mais me separar do amor de Deus. Se eu estou em Deus, esta enfermidade não vai me separar dEle. Eu vou chorar, eu estou sofrendo, eu estou lutando, mas eu não vou esmorecer, porque eu sei que eu coloquei a minha confiança em Deus. Eu vou estar, como sempre devo estar, nas mãos de Deus, como dizia José Alencar. Eu vou estar na mão de Deus, eu vou estar protegido sobre a sua mão poderosa, porque eu sou filho. Eu tenho um pai que cuida de mim, que me guarda. Eu tenho um pai que me protege. Eu tenho um pai que cuida da minha vida. Nada, Senhor Jesus, pode separar os teus filhos do teu amor. Nada e nenhuma situação poderá afastar, Senhor. Nem meus problemas, nem meu pecado poderão. Bem forte, nem meus problemas. Cante. Poderão. Eu quero ouvir só a sua voz. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior. Estenda a sua mão. Eu quero pedir sobre a sua vida. Estenda a mão sobre quem recebe a bênção agora. Que esta bênção possa selar no teu coração a força, a sua intimidade com o Pai, que vai levar você a enfrentar toda e qualquer tribulação, que vai levar você a voltar para sua casa e a confiar em todas as situações, que tudo podemos em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!